quero compartilhar com vocês, amados, nesta noite, um texto, uma oração, da qual eu tenho feito regularmente, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Nós podemos refletir e aplicar essa oração, eu creio, à realidade nossa pessoal, familiar, comunitária, uma oração linda, simples, mas profunda, da qual o Santo Espírito quis registrar na Escritura, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. 1 Crônicas 4, verso 9 e verso 10. Esse texto diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós vivemos hoje, meus amados, na fronteira entre dois mundos. Muitas pessoas estão vivendo hoje uma vida medíocre, pequena, rasa, como consequência do pecado que tem destruído tantas vidas. Quantas pessoas hoje não sabem o que é viver uma vida de excelência, uma vida abundante? Se por um lado temos a mediocridade, no outro lado temos a excelência. E a vivência com excelência, ela é possível, especialmente para aqueles que conhecem a Jesus Cristo, conhecem as suas promessas, conhecem de fato a vida abundante que Ele veio nos proporcionar. João capítulo 10, verso 9 e 10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E essa vida abundante, ela pode se manifestar em várias áreas da nossa vida. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, a gente vê a sociedade como uma selva, onde geralmente quem prevalece, quem sobrevive, tem que enfrentar, tem que encarar a lei do mais forte. E de fato isso acontece. E nessa luta por sentido de vida, muitos não avançam, muitos não crescem, às vezes por falta de oportunidade, por falta de competência, por falta de visão. E além disso, ao longo da vida, nós somos envolvidos por N motivos, por crenças limitantes, que minam os nossos sonhos, as nossas aspirações e realizações na vida, seja no campo físico, no campo material, no campo emocional, social, intelectual, seja na área dos relacionamentos, seja na área da espiritualidade. Muita gente às vezes fica aquém de uma vida mais plena, de uma vida acima da média, por não conhecer os princípios que Deus tem para o seu povo, no que diz respeito a ter essa vida abundante. E o Evangelho nos ajuda sim, a superar essas crenças, e nos dar bom ânimo, diante das crises que de forma inevitável nós vamos ter que enfrentar na vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Viver acima da média vai exigir de nós um estilo de vida marcado pela excelência, pelo conhecimento do autor da vida. E essa vida de excelência é marcada pela busca do sublime. Temos que aprender a buscar aquilo que é sublime. E isso vai requerer de nós confiança em Deus, vai requerer de nós confiança de que de fato a provisão dEle pode vir sobre as nossas vidas em N áreas, entendendo que esse Deus vê tudo, esse Deus ouve tudo, esse Deus sabe tudo e esse Deus pode agir. Esse Deus tem os seus sentidos aguçados. Vida plena é possível para aqueles que conhecem o autor da vida e desfrutam da sua amizade, da sua cumplicidade. Pois bem, o texto que nós lemos nos mostra um homem que acreditou nisso. E ele demonstra isso através de uma oração cheia de ânimo,
de expectativa do mover e do agir de Deus. No texto lido nós temos a descrição de uma vasta genealogia que parece mais com aquelas antigas listas telefônicas, né, que tinha um monte de nome. Do capítulo 1 ao capítulo 9 são mais de 600 nomes. No capítulo 4 nós temos uma ampla descrição dos descendentes de Judá. E nessa seção, onde aparece essa genealogia, nós vamos ver ali nomes pessoais, nomes de clãs, que são misturados com nomes geográficos. E nesta lista variada de nomes, nós temos pessoas que tiveram uma história, uma identidade, pessoas que viveram alegrias, tristezas, promessas, desilusões, que o texto não mostra, o texto só fala do nome, fulano gerou fulano. Mas são pessoas que, a exemplo de nós, tiveram uma história. Entretanto, surge um nome que se destaca nesta genealogia. Um nome que vem acompanhado de um comentário singular, importante, para a genealogia, para falar especificamente dessa pessoa. E essa pessoa se chama Jabes. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos, entre os seus contemporâneos. E este reconhecimento vai ser justificado diante de uma oração que esse Jabes faz. Uma oração pessoal, corajosa, contundente. E o nome Jabes, é interessante quando a Bíblia fala de nomes, os nomes, em muitas situações, vêm atrelado à história da pessoa. A gente vê o caso de Jacó, que nasceu pegando no pé do irmão, né? E suplantador, e isso acompanhou a história dele, né? E o Jabes, o nome dele vem atrelado à dor, porque diz o texto, pois com dores o concebeu sua mãe. Por isso ele recebeu o nome de Jabes. E a oração dele é uma oração simples, ousada, confiante, que produziu nele, na história aqui relatada, uma grande transformação, uma grande conquista. Ó, tomara, Senhor, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Provavelmente ele tinha aqui nessa oração, estaria dando um enfoque sobre o seu desejo de se expandir territorialmente. E Deus respondeu a oração. Diz o texto que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ou seja, Jabes foi um homem que fez tanta diferença, que a Bíblia parou a genealogia para citar a vida dele, para citar a oração dele, para citar a conquista dele. E entre tantos nomes, ele recebe uma nota de reconhecimento. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Quando nós morrermos, queridos, o que as pessoas vão dizer da gente? Qual é o legado que nós vamos deixar? Qual o legado que deixaremos especialmente quanto à nossa espiritualidade, quanto à nossa piedade, quanto às nossas orações, quanto às nossas declarações para Deus? Diante das crises que nos enfraquecem, será que é possível ter o ânimo, a fé, a confiança que Jabes teve quando ele fez essa oração? Diante dos vários desafios que estão diante de nós. E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês esse tema. O desafio de viver uma vida plena, uma vida acima da média. Nós veremos alguns princípios que fizeram de Jabes um homem ilustre, um homem abençoado, um homem reconhecido. E esses princípios podem sim nortear a minha vida e a sua vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa comunidade. Qual é o primeiro princípio para se viver de forma plena, que eu vejo aqui nessa história? Nesse relato. Primeiro princípio para que a gente reflita junto. Disponha-se a viver com excelência, a despeito das adversidades que você tiver na vida, a despeito das lutas. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Percebam que há aqui uma qualidade, né? Ele foi o mais ilustre, mas ao mesmo tempo tem um relato de uma dor. Quando esse menino nasceu, a lembrança que traz é de dor. Jabes teve vários irmãos, cada um com suas histórias, com as suas emoções.
E em seu parto, Jabes produziu fortes dores na sua mãe. Imagina uma época que não tinha cesariana. Tinha que ser ali, ó, na raça. E talvez essa mulher possa até ter sofrido de depressão pós-parto, diante de tanta dor que esse garoto trouxe para ela. Mas diante desse parto difícil, esta mãe põe o nome do menino de Jabes, que quer dizer doloroso, peso, aflição. E talvez, pensando nesse contexto de nomes acompanharem a vida de alguém, ou trazer certos estigmas, né? Eu fico imaginando como foi difícil para ele receber esse nome. E muitas vezes talvez até ser rotulado, lá vem o doloroso, lá vem o aflição, porque era isso que significava o nome dele. Mas independente disso, ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Com certeza na sua caminhada, na sua fé, na sua determinação, ele demonstrou resiliência, brilho, se demonstrou de fato uma pessoa que queria ser usada e abençoada por Deus. Jabes não se viu aquém e nem além. Provavelmente diante da declaração e da oração dele, ele tinha uma autoimagem positiva sobre si mesmo. E Deus deseja isso para os seus filhos e filhas, que você tenha uma boa autoestima, que você consegue olhar para o espelho da alma numa perspectiva diferente, a despeito das lutas que vierem sobre você. A Bíblia diz lá em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Acontece às vezes, irmãos, de nós pensarmos que Deus não quer nos abençoar, de que Deus não quer nos direcionar, de que Deus de alguma maneira vai me pegar na esquina, em alguma coisa, nenhum Deus xerife, nenhum Deus cósmico que quer me punir. Muita gente carrega esse sentimento e essa ideia sobre Deus. O texto está dizendo em Jeremias que Deus sabe que pensamentos tem ao nosso respeito. Ele quer abençoar os seus filhos, as suas filhas. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. E nós contemplamos essa perspectiva de Deus quando nós o invocamos. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E eu estou usando esse texto porque nós estamos falando de uma oração que um homem fez e Deus ouviu. Quanta gente hoje, queridos, enfrenta a triste impressão de viver uma sina, de que nada vai dar certo na sua vida. Gente que carrega na sua história fatos do passado que machucam, que marcam, que rotulam, que puxa o freio de mão da vida e da história. Gente que muitas vezes se vê, que associa os seus conflitos, traumas e recalques à sua hereditariedade, aos seus pais, às vezes culpa os pais, culpa as gerações. Jabes, ele correu o risco de assumir a sina da dor em sua trajetória de vida, mas ele reagiu, ele foi resiliente, e a gente aprende com isso, que sina e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda. Quando você passa por uma crise que às vezes te rotula, te entristece, te deprime, você tem diante de uma crise também uma grande oportunidade. Deus pode transformar sinas em oportunidades. Deus pode transformar o mal que às vezes cerca a nossa história em bem. Ele é especialista nisso. Vamos nos lembrar do Mar Vermelho. O Mar Vermelho pode ser um grande obstáculo diante de um inimigo que está às nossas costas. Mas o Mar Vermelho também pode ser a avenida cercada por muros de água que vai nos libertar de um povo de inimigos que nos persegue, que nos oprime. O Mar Vermelho teve exatamente esse significado. Quando Moisés chega com o povo, o mar na frente deles, e atrás os exércitos de Faraó. Mas Deus abre o mar, e o mar se torna uma saída para eles, um livramento para eles. É interessante como Deus, Ele é especialista na sua didática com as nossas vidas, de nos dar crescimento em meio a provas, em meio a lutas, em meio a dor. Paul Tournier, que é um psiquiatra cristão, quando ele fala dos órfãos, ele fala que os órfãos, ele conta vários relatos de órfãos que influenciaram muito o mundo. E quando a gente pensa numa criança que perde o pai e a mãe, é uma grande dor, é uma dificuldade muito grande. É interessante como Deus pode transformar situações difíceis em situações de superação.
para o louvor e glória do seu nome. A excelência de um homem e de uma mulher é determinada na sua história pela disciplina dos seus ideais e pela coragem que ele tem para vencer as suas limitações. Você tem alguma limitação em alguma ordem da sua história, da sua vida, da sua essência, que limita você, que deixa você muitas vezes cego e cético às possibilidades da graça na sua vida? Deus pode transformar o mal em bem, Deus pode nos ajudar a vencer nossas limitações. A Bíblia diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, naquele que me direciona, naquele que faz com que as minhas emoções floresçam em meio ao deserto. A Bíblia diz que o justo viverá pelo quê? Pela fé. E se retroceder, a minha alma não se compraz nele. O justo vive pelas suas convicções. O justo não pode estacionar, retroceder. Com Deus nós podemos saltar muralhas, nós podemos desbaratar exércitos. E como nós precisamos de uma palavra boa como esta para os dias que nós estamos vivendo? Dias onde a vida está perdendo o gosto, o sabor. Está difícil viver os dias de hoje. Os dias de hoje estão obscuros por causa do aumento do pecado, o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor. Nós precisamos de fato ter a marca de Deus no nosso coração, o selo de Deus, para que possamos com alegria vencer as adversidades. Eu pergunto, qual é a sua marca hoje? Algo físico, algo espiritual, algo no coração, na alma? Você enfrenta que tipo de conflito que muitas vezes tem parado a sua existência? Talvez problemas no seu casamento hoje, na sua casa, na sua família, rejeição na infância. Nós temos que crer, amados, que pela fé, nós podemos vencer todas as lutas e adversidades da nossa vida. Nós somos especiais para Deus, nós somos criados segundo a sua imagem e semelhança, nós temos dignidade, nós não somos um rascunho que caiu da mesa de Deus. Deus tem propósito para as nossas vidas, especialmente quando conhecemos a pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus é conosco. Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Então a oração de Jabes, a figura de Jabes, nos faz pensar nessa ideia de resiliência, de perseverança em meio às lutas, em meio a coisas que podem nos rotular e que podem nos aprisionar e fazer com que nós não desfrutemos das bênçãos que Deus tem para nós. Aquilo que é amargo pode ser uma grande oportunidade, como também aquilo que é muito fácil pode se constituir uma grande queda na nossa vida. Por isso que nós precisamos viver pela fé, não por sentimentos, mas pela fé, por aquilo que cremos. A sua crise pode sim, diante de um abismo, se transformar numa maravilhosa oportunidade. Então o primeiro princípio que eu quero colocar para vocês aqui é esse: disponha-se a viver com excelência, a despeito das adversidades que você carrega ou que você tem ao longo da sua vida. Segundo princípio, não tenha receio de pedir. Clame pela bênção de Deus com fé e com ousadia. Jabes invocou o Deus de Israel, não era qualquer Deus, era o Deus revelado. Ele invocou o Deus de Israel dizendo, ó tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras. Jabes não teve medo de pedir. Jabes teve uma ambição sim pelas bênçãos de Deus, por coisas genuínas, por coisas disponíveis. Ó tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele queria a bênção de Deus. E o contexto aqui é muito interessante. Quando Canaã foi colonizada pelos israelitas, cada família recebeu uma herança inicial de terras, e cabia a cada herdeiro ampliar suas fronteiras. Quando Deus te dá alguma coisa na mão, uma semente, você tem que multiplicar isso, para que precisa semear, você precisa cuidar, para que você colha um dia. E ele tinha essa expectativa. Jabes queria mais espaço, mais influências, mais conquistas. E ele não ficou preso ao passado, ele não ficou preso a estigmas, a rótulos, mas ele avançou
e ele orou. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor, ela enriquece, e nela não há desgosto. Quando nós aprendemos a orar corretamente, quando nós obedecemos mandamentos, quando nós internalizamos promessas, nós podemos sim ter grandes conquistas na nossa vida. Jabes demonstrou uma ambição saudável, porque ele orou de acordo com a vontade de Deus. Mas quantas vezes nós temos preconceito com a palavra ambição? A ambição pecaminosa, ela gera ou ela envolve egoísmo. Você não vai crescer se você for egoísta. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus quer levantar filhos que tenham uma postura altruísta para o seu próximo, de abençoar seu próximo. A ambição pecaminosa envolve arrogância. A ambição pecaminosa envolve materialismo. Quando o dinheiro, ele se torna o senhor da sua vida e não o seu servo. A ambição pecaminosa produz contendas. A ambição pecaminosa produz idolatria, quando Deus perde o seu lugar na sua vida. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o número 1. E quando nós pensamos nisso, nós não podemos conceber a ideia de um Deus carrasco, de um Deus sádico, mas de um Deus que se alegra com a felicidade dos seus filhos. Para quem é pai e mãe aqui, qual é o pai e mãe que está aqui que não se alegra com a felicidade dos seus filhos? Com o bem-estar deles? E a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos maus. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagine o Pai do céu, o Pai das luzes. Ele tem para os seus filhos toda a sorte de bênçãos. Salmo 35, 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra na prosperidade do seu servo. A Bíblia está cheia de textos que diz que o justo, ele é bem sucedido em tudo aquilo que ele faz. E ele é bem sucedido porque ele medita nas Escrituras dia e noite. Ele tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O Salmo 128 diz isso: feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque feliz será. A sua esposa será como uma videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor. Deus, na sua essência, amados, nos seus atributos comunicáveis, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é assaz benigno, quer dizer, extremamente gentil. Você reconhece esses atributos na sua caminhada com Deus? Ou você tem uma visão diferente de Deus? Às vezes tem pessoas que não conseguem fazer a oração do Pai Nosso, ou pensar na figura de Deus como o Abba Pai, como o paizinho querido, por conflitos que tem com o Pai terreno. Há um bloqueio. Quanta gente não alcança a intimidade, o colo de Deus? Eu pergunto, qual tem sido a sua realidade no que diz respeito a essa intimidade com o Senhor? A Bíblia diz em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é um Deus essencialmente bom, misericordioso, senão nós não estaríamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, porque Ele tem propósito para as nossas vidas. A Bíblia diz em Mateus 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então veja aqui o princípio de você ter intimidade e cumplicidade com Deus nas coisas que você deseja. Você tem que pedir, você tem que buscar e você tem que bater. E isso envolve intimidade, cumplicidade, busca, experiência com Deus. Você tem desfrutado desse prazer hoje? Dessa alegria? Às vezes Deus quer que você peça, Deus quer que você busque, que você não seja preguiçoso e que você insista, que você bata, para que nesse processo você cresça. E você
descubra a intimidade de Deus. A nossa expansão terrena está ligada à nossa dependência e intimidade com Deus. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te. Deleitar-se é algo que dá ideia de abundância. A palavra de Deus diz que o meu povo tem me rejeitado muitas vezes porque me troca um manancial de águas vivas por cisternas rotas que não retêm as águas. Quanta gente tem feito trocas terríveis, tem deixado Jesus de lado e não tem buscado este manancial que Ele propõe para nós. A Bíblia diz no Salmo 84:11 que o Senhor Deus é sol e escudo, e o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, queridos, há muitos princípios que nós podemos extrair dessa simples oração. Quando a gente pensa, por exemplo, em crescimento, em prosperidade, em felicidade, isso tem bases bíblicas. Às vezes a gente fica meio receoso de falar desse assunto por causa da deturpação da teologia da prosperidade, que nós vemos aí nos arraiais evangélicos. Mas Deus tem bênçãos para o seu povo, isso precisa ser declarado. É preciso excelência, coragem e determinação para romper com muitas crenças limitantes que nos acompanham. E a felicidade bíblica tem como pressuposto fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que pede alguma coisa para Deus, creia que Deus se torna presenteador daqueles que o buscam. E um grande pecado que nos rodeia muitas vezes é o da dúvida, de duvidar, de não crer, de não se render. Se você quer experimentar essa alegria, essa felicidade, é fé, é obediência e um princípio fundamental, um princípio reformado. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando você procura viver para a glória de Deus, seja no pouco ou seja no muito, você terá a bênção dele. E Deus conhece bem seus filhos, né? Alguns filhos Ele não deixa prosperar muito para não se perder. Inclusive essa é uma oração, né? Que Deus não me dê muito ao ponto de renegá-lo, e nem pouco demais, de maneira que eu venha blasfemar. Deus conhece a cada um de nós, Deus conhece as nossas limitações, e Deus tem possibilidades lindas para as nossas vidas. Jesus disse que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vê esse texto só como poesia? Ou você consegue pensar na plenitude espiritual que está por detrás desse texto? Quem crer em mim, crer não é apenas acreditar que Deus existe. Crer é uma ideia de entrega contínua. Crer dá a ideia aqui de Jesus Cristo ser do Senhor, o dono absoluto das nossas vidas, o amado da nossa alma. Deus espera que você cresça, porque Ele te fez para crescer. Diz o texto de João 15,16, não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ou seja, nós vemos aqui a figura de uma árvore, o fruto que vem no seu tempo. A Bíblia diz que o justo, a folha dele não murcha, mas sempre fica verde, e no ano de sequidão não deixa de dar fruto. Você tem experimentado isso? Em meio às aflições que às vezes rodeiam as nossas vidas. Nós temos o exemplo de Abraão e Sara, né? Quando Deus conduziu Abraão para fora e disse, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas se é que podes, assim será a sua posteridade. Quando veio a notícia que Sara ia ter o bebê, ela deu risada, ela não acreditou. Às vezes esse ceticismo nos envolve de uma forma muito sutil também, diante das nossas provas e diante das nossas lutas. Tiago disse que quando você passar por prova, fique contente. A gente consegue entender essa lógica de Deus? Ficar contente com uma prova. Mas a prova produz perseverança. Você aprende a perseverar. A prova produz experiência, maturidade. Você cresce.
E a prova produz esperança. Quando você tem esperança, ninguém mais te confunde. E a esperança, ela é o motor da nossa alma. Sem esperança a gente não vai, a gente não cresce. Há alguns erros que podem nos impedir de sonhar e crescer. Por exemplo, confundir humildade com medo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso não é para mim. Aí a gente está vendo medo. Isso não é humildade. Confundir contentamento com preguiça. Gente que se acomoda, gente que não corre atrás. É importante, as Escrituras falam muito sobre ser diligente, esforçado, dedicado em tudo que você semeia para que você possa colher. A Bíblia diz que nós devemos viver contentes. Paulo dizia isso no seu testemunho, em toda e qualquer situação. Você não consegue viver isso sem intimidade com Deus. Porque você passa a viver no sobrenatural, naquilo que ninguém consegue enxergar. Só você e Deus, na sua relação com Deus, é capaz de enxergar isso. Não confunda reducionismo, pensar pequeno, com espiritualidade. Ele pensou de uma forma mais expansiva para a sua alegria, para a sua felicidade e para a glória de Deus. Isaías 54:2 diz: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Eu me lembro de um livro que eu li alguns anos atrás. Nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Qual é o tamanho do seu sonho? E como é que você se utiliza das promessas de Deus nos seus sonhos e nas suas aspirações nesta vida curta, efêmera e passageira? A vida é passageira. Mas graças a Deus a gente não sabe quando ela vai terminar, né? Só Deus que sabe. Então enquanto você está vivo, semeie. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Amém, queridos? Então, esse segundo princípio, não tenha receio em pedir. Clame pela bênção de Deus. Faça isso com fé, com ousadia, num ambiente de intimidade. E Deus vai te surpreender. E um terceiro princípio da oração de Jabes, que é importante para nós. Conte com a poderosa mão de Deus, te preservando e te guardando. Conte. Eis que estou convosco. Quando? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. E a oração de Jabes carrega isso. Que seja a tua mão comigo. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Que seja a tua mão comigo. Ou seja, Jabes está dizendo que ele queria a presença de Deus. Parece óbvio, mas não é. Nem todo mundo quer a presença de Deus. Se você anda nas trevas, como é que você quer a presença de Deus? Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Então, quando você se dispõe a andar com Deus, quando você diz que a tua mão seja comigo, é que você está disposto a andar na presença dEle. E essa é uma oração que Deus gosta de responder. Quando Deus, nós temos o prazer, Ele é onipresente, né? Ele está em todo canto, em todo lugar, não há como fugir dEle. Mas a pergunta é, você tem o prazer de estar diante da presença dEle em qualquer situação? No ordinário da sua vida, na semana, nas atividades que você tem, nas rodas que você assenta, que seja comigo a tua mão, a tua presença. Jabes não queria apenas as bênçãos de Deus, mas ele queria o Deus das bênçãos. Tem muita gente hoje vivendo uma relação utilitarista com Deus, de se utilizar de Deus. A maior bênção que nós temos, queridos, é o próprio Deus. Esse Deus que deu seu Filho para morrer por nós. Independente de questões materiais, quando nós temos esse Deus, isso faz a grande diferença nas nossas vidas. E nesse sentido, nós precisamos aprender a orar melhor. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, não conhece? Às vezes parece que é uma reza. Apenas uma reza. A oração do Pai Nosso é para nós um roteiro, para você aprender a orar. E a boa oração começa com Deus, não começa com você.
Não começa com as coisas que você deseja, começa com Ele. Comece a sua oração se preocupando com a pessoa de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Começa quando? Com quem a oração? Com Deus, com a pessoa de Deus, com o governo de Deus e com a vontade de Deus. Eu me preocupo com a pessoa de Deus, com o governo e a direção dele na minha história. E eu me preocupo com a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável. A sua oração acompanha esta regra, esse roteiro? A pessoa dele, o governo dele, a vontade dele. A pessoa dele, o governo dele, a vontade dele. E uma vez que a gente passa a orar assim, e essa oração se torna corriqueira, você vai ter autoridade para orar agora por você. Pela provisão de Deus sobre a sua vida, o pão nosso que cada dia nos dá hoje. De orar pelo perdão. Nós não conseguimos fazer nada diante de Deus se não for o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Por isso que você não pode ser orgulhoso e arrogante diante de Deus. Em que aspecto? Quando você não perdoa. Quando você não perdoa, você está sendo arrogante, orgulhoso, porque Deus te perdoou. A dívida que eu tinha não pode se equiparar a qualquer coisa que alguém faça contra mim. Que a minha dívida era muito grande com ele, a sua também. E ele te perdoou. E você tem que perdoar. Tem pessoas que não saem do lugar porque não perdoam, porque adoecem. Isso vai adoecendo na história da pessoa. E está na igreja todo domingo cantando, louvando, orando, mas com o coração carregado, às vezes, de ressentimento. Você terá autoridade para orar pela sua provisão, pelo seu perdão e pela sua proteção. Deus vai te proteger. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei maus nenhum. Não me deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-me do mal. Você quer a presença de Deus nos teus empreendimentos? Você anseia por isso? Ou simplesmente você quer que Ele coloque a sua mão, mas Ele fique de lado? Quem ama Deus, gosta de fazer as coisas ao lado de Deus, com a bênção de Deus, com a aprovação de Deus, com o sorriso de Deus. Moisés falou isso, né? Se a tua presença, Senhor, não vai comigo, não me faça sair, não me faça subir deste lugar. Até quando você deseja de fato que a mão de Deus discipline você? Quando a gente fala de mão de Deus, né, cuidado com a mão de Deus, já ouviram essa frase? Qual é a concepção que você tem de mão de Deus? Mão de Deus para mim inspira na intimidade que temos com Ele, cuidado, carinho, proteção. Davi mesmo disse isso, né? Quando ele fez o censo e Deus mandou ele escolher o castigo, ele disse: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que não caia eu nas mãos dos homens. Você está aberto para a disciplina de Deus? Como aquela criança que às vezes toma uns tapinhas, chora quebrantada, mas consegue depois perceber o amor da sua mãe e do seu pai. Será que a gente consegue olhar para Deus dessa maneira? Então percebam, queridos, o Jabes, ele disse para que a mão de Deus esteja com ele. Você deseja a mão de Deus na sua vida? Se apropriando biblicamente do que significa esta mão, que direciona a nossa vida, o nosso destino, que direciona o universo. Também na oração ele diz que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, de modo que não me sobrevenha dor. Que oração boa, né, gente? Quem é que não quer fazer uma oração dessa? Porque nós temos medo das coisas que a vida pode trazer para nós. Nós não sabemos da agenda de Deus. Nem sempre a agenda de Deus é a minha agenda. Nem sempre a minha agenda vai ser a agenda de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele está aqui colocando para Deus os seus medos,
A mão de Deus é a nossa maior proteção contra o mal. O segredo é confiar em Deus e obedecer a Deus. O nosso Deus não é um Deus carrasco, mas é um Deus amoroso. A oração do Senhor diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, diante dessa oração, estamos falando de oração aqui, é importante que você peça diariamente a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, como está lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 20, para que você não se torne vulnerável. Nós precisamos do cinturão da verdade diante de um mundo de hipocrisia, de mentira, de falsidade. Eu nunca vi tanta falsidade e hipocrisia como a gente está vendo na televisão hoje. É um absurdo. A gente vive numa mídia hipócrita. Nós precisamos ser cingidos com a verdade. Ou seja, eu tenho que pedir para que Deus me proteja de toda mentira, de toda fraude, de todo logro, de tudo aquilo que possa me corromper. Isso me protege. Eu tenho que pedir para que Deus me dê a couraça da justiça, me dê integridade. Eu tenho que pedir para que Deus calce os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé, onde eu poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o maligno, quando ele joga um dardo inflamado, fere, machuca, queima. Você já recebeu algum dardo? Tem que usar o escudo da fé, onde você confia totalmente em Deus, o capacete da salvação, que é a segurança de que você é salvo, redimido, protegido, as maravilhosas doutrinas da graça que nos protegem, que não nos torna crentes preguiçosos e indolentes, mas crentes quebrantados e sensíveis. E a única arma de combate que é a Escritura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu interpreto esse texto assim, quando você é uma pessoa que se dispõe a honrar o Senhor, o diabo não vai perder tempo com você. Resista a ele. Se mantenha firme, confesse pecado no varejo, se arrependa, se humilhe. O diabo não vai perder tempo com gente assim. Ele gosta daqueles crentes meia boca, que dá lugar para ele toda hora, nas palavras que fala, no comportamento que tem, no mau testemunho que dá muitas vezes. A Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quantas vezes, queridos, infelizmente, vamos ser sinceros, em pequenas coisas o mal tem nos vencido. A gente tem que vencer o mal com o bem, com aquilo que honra o Senhor, mesmo que isso implique em você sofrer o dano, em você perder. Eu tenho que perder para que Deus seja glorificado em muitas situações da vida. A gente tem um exemplo de Jó, né? Que diante de tanta dor diz: bem sei que tudo o quê? Tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Conte com a poderosa mão de Deus, te preservando e te guardando. E concluindo, queridos, esteja certo da vitória. Porque o Jabes fez a oração, o autor inspirado registrou e veio a resposta. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Uma oração simples, mas uma oração que possui tantos princípios importantes para a nossa caminhada e para essa vida abundante acima da média que o Senhor prometeu para nós. Foi a oração simples deste homem que o levou a ser um homem ilustre e ter seu exemplo registrado na Bíblia, se destacando entre 600 nomes arrolados e sendo lembrado 3.000 anos depois. Como eu disse no começo, parou a genealogia para falar do Jabes e da oração que ele fez. E ao exemplo de Jabes, nossas orações a Deus devem ser genuínas, devem ser transparentes. Você não precisa rodear para falar com Deus. Ainda tem crente hoje que quando se pede para fazer oração, tem um medo de orar, né? Como se Deus já não soubesse quem Ele é. Como se Deus já não soubesse tudo o que passa na cabeça dele. A oração é uma coisa simples, irmãos,
que requer uma coisa: intimidade, abertura, simplicidade. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, verso 18 a 20. A Bíblia diz em Mateus 21, 22, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus diz em João 15, 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você acredita nessa promessa? Mas até que ponto você tem permanecido nele e as palavras dele têm permanecido em você? Filipenses 4,6 diz, não andeis inquietos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos, tudo, pela oração, pela súplica, insistência, e olha que interessante, com ações de graças, com gratidão, e a consequência é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu não conheço a sua história de vida, mas Deus conhece. Eu não conheço as suas crises, mas Deus conhece todas elas. Deus conhece as aflições que muitas vezes amarguram a sua alma, te perturbam. Deus é poderoso, amados, para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E quando você experimenta do seu poder, que não é pelo seu mérito, tá bom? Mas é graça, é simplesmente graça. Quando você experimenta deste poder, tudo se faz novo. Talvez alguém aqui esteja vivendo uma vida pequena, medíocre, rasa, triste. Às vezes você está no meio do sagrado, você está na igreja, mas você está triste demais, sua vida está um fiasco. Faz essa oração. Busque a centralidade da vontade de Deus na sua vida. Vai para o altar de Deus, confesse seus pecados, suas falências. Dependa inteiramente dEle. E Ele, no seu poder, na sua graça, poderá te ouvir e poderá te restaurar. E poderá fazer de você uma pessoa ilustre, sim, no meio dos seus contemporâneos. Deus quer que cada um dos seus filhos deixe um legado. O tempo de vida que você tem aqui nessa terra, diga para Deus, eu quero, através desse tempo, glorificar o teu nome. Celebrar as tuas bênçãos. E ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque o que Jabes conquistou, na perspectiva de como ele buscou, com certeza ele abençoou muita gente. E assim o Senhor deseja que aconteça conosco. Pai eterno, nós queremos te agradecer pelo teu carinho, pelo teu amor, porque nós somos miseráveis pecadores. Nós somos tão pequenos, tão falhos. E o teu amor nos constrange de uma forma absurda. Não dá para compreender a profundidade desse amor, deste carinho. Nos ajuda, Pai, a entender ou a discernir esse poder, este amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Por isso, Senhor, diante das nossas limitações e fraquezas, nos ajuda a viver com excelência. Nos ajuda a brilhar. Tua palavra diz que nós podemos glorificar o teu nome através das nossas boas obras. As pessoas vão olhar para nós e vão glorificar o nome de Deus. Nos ajuda a brilhar para a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a sermos ilustres para a glória de Deus. Nos ajuda, Senhor, a aprender a pedir sem receio, sem medo, sem culpa. Nos ajuda a olhar para a cruz quando nós clamarmos.
nos dá coragem e ousadia. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Nos ajude, Senhor, a contar com a Tua poderosa mão, nos guardando, nos protegendo. Nos dê, Senhor, a certeza da vitória. A Tua palavra diz que em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, tribulação, fome, perigo, espada, nudez, altura, profundidade, anjos, principados, potestades, nada, nem a vida, nem a morte, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tem alguém aqui, Pai, que se sente derrotado, que possa sair daqui com um cântico de vitória nos seus lábios, um cântico de esperança, um cântico de alegria. Louvado seja o nome de Jesus por essa bendita esperança que o Senhor faz brilhar dentro de nós. Restaura vidas aqui nessa noite, Pai. Restaura corações abatidos, tristes, e que esta Tua palavra não volte vazio, mas prospere naquilo pela qual o Senhor a designou. Fica conosco e nos abençoe, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? E Deus abençoe esta querida igreja, nos seus 37 anos, e que vocês possam deixar marcas neste bairro, cada um, cada família, a comunidade, para a glória do Senhor Jesus.